Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e nesse podcast a gente aborda diversos assuntos da psicologia de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível para que você consiga praticar no seu dia a dia. E eu tenho uma super novidade! Além desse episódio aqui no Spotify, quem quiser me assistir, esse episódio vai ficar disponível agora lá na plataforma do YouTube em formato de vídeo. Então, você também, se caso você não quiser só ouvir aqui o podcast, você pode ir lá para o YouTube também, você vai conseguir me assistir, tá bom? E para começarmos, jamais confunda amor com dependência emocional, porque a dependência, ela te proporciona muito sofrimento e até mesmo depressão, que é o que acontece. Hoje, nós podemos perceber que muitas pessoas são vítimas de relações inadequadas, de relações ruins, e pelo fato de terem medo mesmo do abandono, da rejeição, faz com que essas pessoas acabam vivendo um amor inseguro e que machuca com o tempo. Então, se ajeita aí aonde você estiver, que hoje o objetivo desse episódio é te ajudar a superar a dependência e promover a sua independência afetiva, de como ter uma boa relação com mais autonomia, de você se desligar de amores doentios, ter mais realismo e autocontrole. Fica até o final desse episódio para você descobrir como que faz tudo isso. E ao longo do episódio eu também vou mostrar aí situações que faz com que você se torne uma pessoa dependente emocional. E se você está aqui nesse episódio, provavelmente você deve estar aí presa a uma relação afetiva ou doentia, da qual não pode ou não quer escapar. Porque pode ser que você tenha medo da perda da sua fonte aí de segurança ou do seu bem-estar. Então, por isso que você às vezes fica nessa relação, por medo de perder isso. Só que com o tempo, o que acontece? Você começa a se sentir mal. E aí isso passa a se tornar um costume na sua vida. É como se você não tivesse mais aí o seu sistema psicológico estruturado. E provavelmente acaba prejudicando tanto o seu sistema físico quanto o seu sistema emocional. A sua mente, ela começa a evitar todos os meios possíveis de enfrentar essa situação. Por mais que você passe por maus tratos e sofra até mesmo humilhações, por ter que ficar pedindo carinho para a pessoa, a dependência faz com que você se nega, olha só, a dependência faz com que você se nega a viver uma vida com muito mais amor, leve e saudável. Não é impossível, tá? De sair de uma relação que não te deixa feliz. Uma das primeiras coisas que você tem que começar a fazer é mudar os velhos costumes, começar a ser mais realista no amor, se respeitar mais e começar a desenvolver. Fazendo isso, você já terá aí dado início à sua revolução afetiva. Vamos começar num primeiro ponto aqui, a questão do realismo, de você ter mais realismo afetivo. Quando a pessoa já está num nível muito grave aí de dependência emocional, ela não tem isso muito claro na vida dela, ela cria muitas ilusões, e aí ela passa a enxergar coisas que não fazem o menor sentido. Primeiro de tudo, presta atenção nesse seu realismo. Não dá para você ficar se enganando mais. Deixa aí as distorções de lado. É preciso você ver a sua relação tal qual ela é. E se é uma relação instável, você tem que começar a perceber que se você já tentou resolver, mas essa relação ela te dá mais estresse do que tranquilidade, é nesse momento que você tem que começar a enxergar a realidade e não fechar os olhos, achando que um dia isso vai mudar, isso vai acabar, porque não vai acontecer. Não dá para você ficar alimentando falsas ilusões, até porque se você se deixar levar pelo autoengano, se você se deixar levar por isso, se nenhuma evidência importa, se nem as opiniões dos amigos ali você dá muita atenção, e até de familiares, essas opiniões elas não contam, a pessoa dependente emocional faz qualquer coisa
para manter ou cultivar a imagem romântica do sonho amoroso. Então, é preciso que você compreenda a relação aqui e agora, sem pretextos. Se você quer realmente se livrar da dependência, não dá para você fechar os olhos, não dá para você minimizar mais os defeitos do companheiro e ficar acreditando que ainda existe amor, quando na verdade não há. Para, então, com essa questão de criar ilusões. A pessoa, quando ela é dependente, não importa se são amigos, familiares, não importa quem fala com ela. Ela cultiva essa imagem de que tá tudo bem, essa imagem de que essa pessoa é uma pessoa excelente, de que tá tudo bem ela conviver com essa pessoa e que ela, dependência? Não sou dependente, não. Então, a pessoa que é dependente, ela não tem esse realismo afetivo na vida dela, ela começa a ter ilusões. E para que você consiga superar a dependência, é preciso você viver o aqui e o agora. O segundo ponto que eu quero fornecer para vocês sabe quando você fica justificando aquela miséria, sabe? Você fica ali pedindo, implorando amor, implorando que o outro te dê amor. Você fica lá, né, implorando. Pode ser que você nem recebe, você dá amor, mas você também não recebe dessa pessoa. Eu sei que para você é duro de aceitar, mesmo que o outro não te ame, com toda a força que você ama ele. Porque se a pessoa ali que você está dedicando o seu amor, ela te quer pela metade, ela tem dúvidas, a sensação que fica em você é de agradecimento. Como se a pessoa que não faz muita questão, mas aquela que faz pouco que você se prende, é como se ela te fizesse um favor. Nossa, eu vou implorar pelo amor dela, e aí é como se ela fizesse um favor de ficar aqui comigo. Mas ter uma boa relação é quando um gosta do outro por inteiro e não pela metade. Quando você gosta de alguém, você não tem que ter dúvidas sobre aquela pessoa. Então, não dá para ficar justificando. Mas aí você vai falar assim, Jéssica, ele me ama, eu sei disso, mas ele não percebe, às vezes ele não percebe que ele me ama, eu preciso falar ali pra ele. Percebe que você sustenta essa ideia e tá totalmente fora da casinha essa ideia que você está sustentando. Se a pessoa te ama, vai ficar muito evidente para você. Quando a pessoa ama, ela sabe, ela sente, ela tem esse sentimento. Fica evidente tanto na questão fisiológica quanto na questão emocional. E se alguém não sabe que ama, na verdade, não ama. Então, para com essa ideia aí de que de que ele ama, mas ele não percebe. Isso só vai alimentar cada vez mais a sua dependência. E se uma pessoa realmente te ama, ela vai te amar e ela vai demonstrar. Vai ter ali a diferença, tem gente que demonstra de um jeito, tem gente que demonstra de outro, mas você sente que essa pessoa demonstra que te ama e você não fica ali implorando por carinho, implorando por atenção, não fica implorando por amor. Ela simplesmente te ama por inteiro e não pela metade. Um outro terceiro ponto que eu gostaria de fornecer aqui para vocês é você pensar que o parceiro tem o próprio jeito de amar. Ele pode te amar, sim, mas presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Não tem como realmente negar que existem estilos afetivos diferentes, não tem. Mas alguns é preciso que você olhe mais atentamente se o jeito do seu parceiro inclui infidelidade, agressão, egoísmo, indiferença. É meio óbvio que você não gostaria de aderir a esse jeito de amar, não é mesmo? Quer ver um exemplo? Eu vou utilizar um nome fictício só para explicar aí uma situação. Vou pensar aqui no nome Joaquina. Joaquina, pode ser Joaquina, né? Joaquina chegou na terapia relatando sobre a forma que era a sua relação. Então, a Joaquina chegou lá, contou para o psicólogo que a sua relação sexual com o marido não estava muito boa, mas os dois já estavam juntos há 2 anos, só que eles estavam casados há 3 meses. E que o marido e ela só tiveram 3 relações nesses meses depois que se casaram, a pedido do marido. E olha só, na hora que o marido ele tinha relações sexuais, ele
ficava deitado ali de barriga para cima e a mulher que tinha que fazer tudo. E ele não falava uma palavra sequer e muito menos se movia. Então ele ficava ali parado, imagina, fulano deitado lá parado sem se mexer e a Joaquina tendo que dar conta de tudo. Eu nem preciso dizer, os dois não tinham bons resultados, até porque a Joaquina ela se casou virgem e aí ela não tinha muita experiência. Só que aí, né, o psicólogo, o profissional, explicou que o comportamento do marido estava totalmente distante de ser uma relação aceitável. Então, ele sugeriu que conversasse com ele a respeito. E aí, na próxima sessão, ela começou a relatar, conversar com um psicólogo a respeito dele. Só que ela estava mais calma, ela disse até que o marido havia explicado que aquele jeito era o jeito dele amar e que vários homens faziam amor daquele jeito. Ou seja, o marido explicou para ela que aquele jeito dele ficar parado lá era o jeito dele amar. Não tá muito certo isso daí, né, gente? Só que o que acontece? A Joaquina, ela precisa entender algumas coisas aí. Será que você consegue imaginar o que ela precisa entender? Ela precisa entender e compreender que a pouca frequência de contato ali na hora da relação do sexo, a ausência de algumas falas, porque parece que a pessoa ficou muda ali na hora, às vezes a incapacidade de ejacular, falta de desejo, a falta de participação desse marido é um estilo que jamais vai satisfazê-la sexualmente e emocionalmente. Mas o que acontece? Se a Joaquina ela não compreender que não está nada bem nessa relação e resolver tapar o sol com a peneira, onde vocês acham que isso vai dar? Ela vai deixar a dependência emocional entrar e fazer ela acreditar que talvez ela não soube ter a relação sexual, que talvez ela é a errada da história, porque ela era virgem, ela não tinha experiência. Ela acaba colocando a culpa só nela, até porque ela pensa assim, ai, coitado, né? É o jeito dele amar. Vocês estão vendo que o que a dependência causa? Ela faz com que os erros dos outros seja responsabilidade sua, quando na verdade não é. Para se livrar, você não pode simplesmente pegar o problema do outro e assumir as falhas do outro. Então, é preciso que você analise sobre essa questão de achar que é culpada ou que você só enxerga que o comportamento, que o jeito de amar da pessoa não está nada normal. Você precisa enxergar que, sim, existem jeitos de amar os estilos afetivos, mas quando é um comportamento totalmente fora da realidade, totalmente nada normal, eu preciso me atentar a isso. Ou você vai assumir sempre as falhas do outro e viver na dependência. Porque o que acontece? Você acha que a culpa é sua, você acha que não, da próxima vez melhora, coitado. Ele não soube, é assim o jeito dele amar, é assim o jeito dele fazer, então eu vou continuar aqui. E aí, automaticamente, você cria uma dependência porque você acha que é dessa forma que funciona. E aí, você não consegue sair. Com a dependência vem a culpa. Mas e se eu largar? E se a culpa realmente for minha? Eu preciso ficar nessa relação, eu preciso estar aqui. Coitado dele, né? E aí vamos para o quarto e último ponto. Existem várias outras situações, mas eu não vou estender aqui, porque senão o negócio vai ficar comprido pra caramba. Mas em um outro episódio, eu posso fornecer histórias da Joaquina, da Maria, enfim, vários relatos para vocês entenderem como que funciona a dependência, porque quando a gente traz em exemplos, fica mais fácil para vocês entenderem e vocês às vezes até se identificam com essas situações. Mas vamos prosseguir aqui nesse quarto e último ponto, que é preciso que você jogue para debaixo do tapete os defeitos e dizer para você que nem é tão grave assim. Às vezes você já deve ter parado e pensado assim, nossa, será que eu sou uma pessoa muito ruim? Mas todo mundo tem defeito, nem é tão grave assim o que ele faz. Tem tantos casais aí que são piores. Se você já repetiu essas frases para si ou se sequer já pensou, pode ter certeza que não tem algo
normal por aí. Se você é uma pessoa dependente afetiva, você vai fazer de tudo mesmo, para reduzir os defeitos, tanto do seu parceiro, como da relação, para evitar o término, porque a palavra término deixa o coraçãozinho aí dos dependentes afetivos acelerados demais. Dá até falta de ar só das pessoas que são dependentes imaginar de terminar. Mas se você deixa isso ficar cada vez mais excessivo, exagerado, sempre negando, sempre dizendo que está tudo bem, quando na verdade a relação não está nada bem, e suportando tudo isso, é um sério problema. Há pessoas que falam sobre os casais. Mas aquele casal lá é bem pior, ou seja, é o típico argumento para tirar a importância de qualquer defeito. A pessoa, ela minimiza como se fosse melhorar alguma coisa na relação. Só que, na verdade, às vezes essa relação não tem mais conserto. Esse apego emocional faz você ver o anormal como normal. É como tal pessoa fala, por exemplo, assim, eu sei que meu marido tem outra, mas todos os homens são infiéis mesmo. Então, deixa, né? Faz parte. Você acaba falando, nem é tão grave assim, mas pelo menos ele é um cara trabalhador, ele chega em casa, ele cuida dos filhos, não tem problema ele ter outra mulher, não tem problema ele ficar em casa, ficar pra rua até tarde, mas ele chega, né, com a comida, ele chega com isso. Consegue entender? Você consegue perceber que você fica tentando segurar o parceiro a todo custo? Se você continuar agindo assim, não tem como superar. É preciso você entender que existem coisas que, gostando ou não, são graves e inegociáveis. Tudo que eu falei aqui são sinais da dependência. E se você perceber que algum deles você já vivenciou ou que você vive aí, a única forma é começar a agir para sair disso. Porque quando você ama alguém que, além de não corresponder, despreza o seu amor, te fere, você está no lugar errado. Porque essa pessoa, ela não é merecedora do seu afeto. Ela não merece o amor que você está dando para ela. Quem faz você sofrer não te merece. Então, por que continuar com essa dependência? Por que instalar essa dependência numa pessoa que não te dá a mínima? Para superar, além de não deixar todas essas atitudes tomarem conta da sua vida, existem formas aí que eu falei para que você consiga aí viver na sua vida. A sua mente, ela deve se acostumar a não negociar os princípios. A vida sempre vai te oferecer uma oportunidade, só que você precisa começar e você pode começar de novo. E olha só, se você deseja acabar realmente com uma relação, esse rompimento ele deve ser total e definitivo. Não ter aquelas coisas de vai e volta, vai e volta. Você precisa analisar a relação. Quando se trata de relacionamentos que são doentios, uma das estratégias que você também pode utilizar é de se concentrar no ruim e analisar, porque às vezes só um elemento ruim tem mais peso do que muitos positivos. Ou seja, se a pessoa ela te agride, não importa se ela te agride ou não. O que importa é que ela é uma pessoa trabalhadora, ela cuida dos filhos. Isso daí não importa, entende? Essa relação é insustentável. Não dá para você esquecer as coisas ruins que essa pessoa faz. Quando você lembra do ruim de uma maneira construtiva, é como se você repetisse para si mesmo: nossa, graças a Deus que me separei, graças a Deus que eu não estou mais com uma pessoa assim. Consegue entender que você não pode minimizar os defeitos da outra pessoa, não pode achar que é o jeito dela amar. Sim, existem os estilos afetivos que eu falei, mas existem estilos que não dá para aturar. Outra coisa, procure sempre falar com pessoas que realmente estão do seu lado. Procure falar com amigos, com familiares, mais amigos e familiares que conseguem enxergar que essa relação não vale a pena e que comece aí
a mostrar também para você o quanto essa relação está ruim e que eles possam te fornecer esse apoio. Preciso também você cortar as fontes de informações e estímulos, de certa forma, fazem com que você tenha aí uma urgência afetiva. Quanto mais você ir no início, cortar estímulos, cortar lugares, às vezes você fica frequentando lugares que essa pessoa também está, o quanto mais você cortar aí no início, vai ser melhor para você superar essa dependência. Então, entenda que para superar uma dependência vai exigir muito de você. Durante esse tempo, evite frequentar lugares, procure não ficar ligando, vendo fotos, ficar um bom tempo sem saber da pessoa já é um bom começo. Eu sei que só esse controlar e regular talvez não seja a solução, a única solução do problema. Existem outras coisas, mas já é um bom começo. É preciso que você forneça aí possibilidades para que você consiga sair disso. É hora de você dar início nessa superação. Você precisa fortalecer principalmente a sua autoconfiança. Você precisa ter mais autodisciplina e que você aprenda a lidar cada vez mais com os impulsos da vida. Chegou a hora de amar sem dependência. Comece hoje. Eu espero do fundo do meu coração que esse podcast possa aí ter chegado no momento certo na sua vida, que você consiga dar início o quanto antes e conseguir viver uma relação saudável tanto com você e tanto com uma outra pessoa que também queira isso. Eu sei que a dependência não é algo fácil de sair, mas se você não der um início, você nunca vai saber. É preciso que você tente. Se vocês puderem compartilhar esse podcast, eu vou ficar muito feliz. Isso me ajuda muito, além de deixar a sua avaliação também. E não se esqueça que esse episódio também vai estar disponível lá no YouTube. Oi, tô dando um oizinho aqui pra quem tá no YouTube. É só ir lá no meu Instagram, tem um link na bio. Ou digitar lá, youtube.com/Jéssica Rosanelli, que você já vai me encontrar. Um super beijo, fiquem com Deus. E até o próximo episódio.